Olá, sou a professora Ana Lúcia e estou aqui hoje para apresentar o plano de ação do pedagogo. Lembrando que eu sou formada em pedagogia e venho falar um pouquinho sobre o plano que eu criei. Bom, e antes de falar propriamente no plano de ação, eu venho lembrar as funções do pedagogo. O pedagogo é uma figura muito importante dentro do dia a dia escolar, pois é ele que coordena, é ele que orienta, é ele que articula, ele ajuda muito através da articulação escolar, orientando também, né, ajudando, contribuindo também na gestão escolar. Então, é uma figura presente no dia a dia escolar de suma importância. Dentro disso, eu criei meu plano de ação pensando numa situação que está sendo comum pós-pandemia nas escolas, que é o quê? A evasão dos alunos. Então, o tema do meu plano de ação é professores e pedagogos contra a evasão escolar. Bom, nesse sentido, então a gente tem já uma situação, um problema bastante evidente, que é o quê? O número excessivo de alunos evadidos. Nesse sentido, a gente tem que começar a traçar alguns objetivos específicos, né? Mas antes de chegar no objetivo específico, como eu obtive esses dados? Então, tem uma ferramenta, né, um procedimento, um encaminhamento muito importante, que é olhar o Power BI, ou BI em si mesmo. Enquanto pedagogo, a gente tem um olhar mais amplo desse BI, né? A gente consegue olhar a escola por inteiro, saber o que está acontecendo, não só numa sala de aula, mas nas demais salas de aulas também. Então, ali, a frequência, né? A nota, são dados que ficam, assim, que dá para você criar um mapeamento do que está acontecendo na escola. Bom, essa questão de evasão fica claro quando a gente busca os números no BI. E a partir desses números, né, a gente consegue numerar e evidenciar a sala, o nível, se é no ensino fundamental, se é no ensino médio, que os alunos estão mais evadindo. Nesse sentido, então a gente pode traçar alguns caminhos, né, para combater isso. Lógico, esses caminhos, eles são possíveis só através da parceria. Então, a equipe pedagógica, com parceria dos professores, vão trabalhar junto para construir o caminho de diminuir essa evasão e buscar estratégias de ensino que possa contribuir com isso. Essas estratégias estão muito ligado também e direcionado na questão da busca ativa. Como ativar esse aluno, né? Como que a gente nunca pode observar lá o número de faltas, ir lá, conversar com ele retomar, e daqui a pouco ele volta novamente a faltar. Então, a gente tem que ter um trabalho, criar estratégias que esse aluno se torne um aluno frequente, rotineiramente na escola. Que através dessa frequência dele, a gente possa dar os encaminhamentos para que ele tenha um ganho expressivo de conhecimento, né? Uma construção de conhecimento ali que vai desenvolver naquela série, né? Na qual ele está frequentando. Bom, a busca ativa, a parceria com os professores no uso de metodologias também ativas ali são algo essencial, né? Não tem como você criar um projeto se você não tem essa parceria. Como que vai ser isso? Então, a partir desses números, a gente vai analisar, criar, né, uma planilha e chamar os professores para conversar. Quando que você vai chamar? Você vai marcar previamente com esse professor. Olha, professor, a gente precisa conversar sobre alguns alunos, né? E marcar com ele dentro da sua hora de atividade. Marcando com ele nessa hora de atividade, né, previamente, ali a gente começa a criar estratégias, né? Conversar com ele, observar, trazer dados a ele, colher dados dele, né? Ver o que o professor qual a visão desse professor, né? O que ele tem para contribuir, quais são os alunos que eles têm observados que estão evadindo da escola, e a partir daí direcionar. Bom, um dos direcionamentos que é importante aí nesse encaminhamento é a observação da sala de aula. A observação de sala de aula, então, ela será pré-agendada com o professor
E eu, enquanto pedagoga, né, vou estar presente nessa aula, mas fazendo uma observação participante, não interferindo no desenvolvimento da aula. Como que vai ser essa observação participante? Bom, estarei ali na sala, observando o professor, fazendo algumas anotações referente à sua aula, né? E depois, marcado também previamente com esse professor, um feedback disso, né? Um feedback dessa observação. Trazer para o professor o que eu observei, o que anotei naquela aula e juntar as informações que ele tem, né, ali e transformar isso em um encaminhamento prático para a nossa prática de desenvolver essa diminuição de números evadidos, né? Lembrando que a evasão é pontual porque ela vai interferir também no desempenho escolar, no desempenho da aprendizagem do aluno, né? Então, a busca ativa, juntamente com as práticas metodológicas aí do professor, né? A junção do professor e da equipe pedagógica e também da família, da comunidade escolar, é muito importante para evadir, tirar esses alunos da evasão e trazer esses alunos para a frequência. Uma das práticas, né, que eu posso sugerir, que será sugerida nesse plano de ação, é metodologias ativas como sala de aula invertida, debate, seminários, né? Uso de mídias digitais, isso tudo conversando com o professor da disciplina. A gente tem que também pontuar que a disciplina ali, o componente curricular que está sendo desenvolvido com aquele aluno, é importante a gente saber para poder criar essas metodologias, né? Para poder utilizar essas metodologias que tanto trazem benefício para a construção do conhecimento. Então, o uso digital também de ferramentas digitais, ela vai fortalecer a nossa prática, né? Bom, esse meu plano também, ele vai ser desenvolvido quando? Bom, a gente tem que ter, então, um primeiro trimestre, né, 3 meses, para a gente perceber, para a gente poder colher esses dados e ver onde está esses alunos, né? Qual que é a dificuldade, qual que é o aluno especial, qual série especial. Então, a gente precisa desse primeiro trimestre para ver como a escola está funcionando e esse meu plano seria implantado, então, numa segunda etapa, com 3 meses também, né? Porque não dá essa prática pedagógica e esse plano de ação, ele precisa de um tempo para ser pensado, um tempo para ser elaborado e depois um tempo para ser executado, né? Executa ele e depois tornar ele, né, se for assim, visto como algo que traga ganhos, pôr ele em prática rotineiramente, né? Então a gente tem essa prática aí desenvolvida aí. Juntamente, né? Não dá para, lembrando e frisando novamente aqui que essa prática é uma prática conjunta, né? O tema é da prática conjunta, professores e pedagogos. Claro que a gente não pode esquecer da participação da família também, que é algo muito importante. Bom, então esse era meu plano. Desde já agradeço e até mais.